O presidente Jair Bolsonaro, bom, todo mundo acompanhou aí, né? Isso teve ampla divulgação em televisão, em rádio, internet, em jornais. A resposta que ele deu a um repórter do jornal O Globo ontem, quando fazia uma visita à Catedral de Brasília. E hoje divulgaram que o Bolsonaro não teria entendido a pergunta, teria ouvido mal, achou que era uma coisa relacionada à filha dele, uma coisa que foi colocada hoje como tendo sido um problema de comunicação. Mas o fato é que foi uma resposta à pergunta do repórter de O Globo, que falou: presidente, por que sua esposa recebeu 89 mil do Fabrício Queiroz e da esposa do Fabrício Queiroz, né? Esse outro pormenor aí, também da esposa, vale acrescentar porque tem uma importância grande na história. E o Bolsonaro então reagiu dizendo que a vontade que ele tinha era de encher a boca do repórter com uma porrada. E, sem responder a pergunta, chamou o repórter de safado. Tem quem contabilize as agressões verbais contra jornalistas. Inclusive a Repórteres Sem Fronteiras, que é uma ONG, diz que nos primeiros 6 meses deste ano foram 53. Então, essa já é a 54ª no ano, né? Agressão verbal. E esse período entre a 53 ou a 53ª e a 54ª foi um período de quase bonança, porque o Jair Bolsonaro, inclusive, de certa forma, atendendo ali apelos que passaram a serem feitos dentro do Palácio, inclusive pelo Fábio Faria, né, ministro das Comunicações, que assumiu, deixando claro publicamente que tinha até como tarefa melhorar a relação do presidente com veículos de imprensa, particularmente com aqueles que, desde antes da posse de Jair Bolsonaro, já estavam mergulhados num embate com o então presidente eleito e depois presidente empossado da República. O caso do próprio Globo ou das emissoras do Grupo Globo e também o jornal o Globo, o caso também da Folha de São Paulo e mais alguns outros, né? Que foram citados, inclusive, já pelo Jair Bolsonaro. Agora, o mais importante até, e aliás, bem mais importante do que a resposta, é a pergunta, né? A resposta, claro, ela foi um tiro no pé. Além de estúpida, ela acabou jogando luz na pergunta, não é? Tornou a pergunta o assunto destes dias, de ontem à noite, de hoje, de amanhã, porque se ele responde: eu já expliquei, havia feito um empréstimo, o repórter poderia até retrucar, sim, mas o senhor havia falado em 40 mil, não em 89 mil, e ele poderia dizer então: não, mas foi um outro empréstimo, e eu determinei que os pagamentos fossem feitos na conta dela, não é? Eu determinei isso. Mas por quê? Porque eu resolvi que aquele dinheiro ia de presente para a conta dela. Qualquer coisa assim. Ou podia dizer: olha, esse assunto eu trato em outro momento. Ou então, olha, assunto Queiroz, você vai perguntar para os advogados que estão atendendo o Queiroz. Qualquer coisa, não é? E aí ficaria ali na primeira página, mais lá embaixo e tal. O Bolsonaro diz que não vai responder. O Bolsonaro diz que foi empréstimo. O Bolsonaro diz que não fala do assunto. O Bolsonaro manda perguntar para o Queiroz. Mas ao dar a resposta estúpida, virou um tiro no pé, porque, obviamente, jogou luz sobre a pergunta. E a importância dessa breve conversa está na pergunta. Porque a pergunta continua sem resposta, não é? Porque o Fabrício Queiroz e a esposa do Fabrício Queiroz, Márcia, né? Porque depositaram pelo menos 89 mil, não se sabe se há outros depósitos. E vale notar que esse assunto em nenhum momento ameaça, o assunto em si ameaça o mandato de Bolsonaro.
porque são as peculiaridades da legislação brasileira, né? E até por decisão do Supremo, em suas interpretações da Carta Constitucional, e que deixam para o futuro qualquer pendência jurídica do passado em relação a quem é presidente da República. Não é? Não tem denúncia, porque não foi praticado na função de presidente da República. Isso é anterior. Ele nem era nem candidato a presidente da República. Ele era um deputado federal. Portanto, esse assunto não cabe agora ser discutido no Supremo, não cabe agora ser discutido como forma de pedido à Câmara dos Deputados, cabe a ela, aliás, decidir, por exemplo, se aceita a abertura de uma investigação, se aceita uma denúncia que leve à abertura de uma investigação. Nada disso. Isso ficaria para o futuro, eventualmente ficaria para o futuro. Porém, a resposta joga luz na pergunta, enfatiza a pergunta, faz a pergunta virar assunto nacional e ser reproduzida à náusea por muita gente, inclusive em páginas de jornais, em emissoras de rádio, na televisão, na internet, né? E vira um incômodo muito maior do que se a resposta tivesse sido uma resposta normal. Talvez uma resposta de quem está se esquivando da pergunta, talvez a resposta de quem quer adiar a discussão sobre o assunto, o esclarecimento sobre o assunto, qualquer coisa assim. Mas a resposta estúpida acabou levando a um furacão com a mesma pergunta girando, crescendo, né? Como crescem os furacões, e incomodando para valer o presidente num momento em que ele desfrutava de algum sossego na relação com o Congresso, na relação com o Supremo, algum sossego, não pleno, algum sossego, e também na relação com a imprensa, né? Então as discussões eram a respeito da ampliação do Bolsa Família, a mudança de nome do programa social, a possibilidade de expansão do auxílio emergencial por mais alguns meses, e até quando é possível manter 600, se depois haverá uma extensão com 200, com 300, com 350, com 400, né? Inauguração de obras. Essa era a discussão, ou esses assuntos é que vinham ganhando destaque. A resposta estúpida acaba levando, de novo, a uma tensão, porque houve reações no Congresso, houve reações no Supremo, houve reações na opinião pública, houve reações na imprensa, e, de novo, volta a tensão anterior. Por quanto tempo não se sabe. Mas também volta a pergunta que já havia sido feita lá atrás, não é? Quando houve a divulgação de que essa quantia havia sido depositada na conta bancária de Michele Bolsonaro. E aí a pergunta foi feita. É claro que em condições normais, essa seria uma pergunta ridícula, não é? E mereceria a resposta: o que você tem com isso? O que você tem com isso numa transação privada, não é? Se alguém emprestou dinheiro para alguém, se alguém pagou em cheque. Aliás, pagamento em cheque geralmente é sinal de que não há nada a esconder, não é? Não é um dinheiro vivo. Pagamento em cheque, quer dizer, aquilo fica registrado. Mas a pergunta ganha relevância porque não foi alguém que depositou, foi Fabrício Queiroz, que está em prisão domiciliar. A prisão domiciliar que foi revogada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, porém recolocada, reaplicada pelo Gilmar Mendes. Me lembro até que no dia em que havia dúvida, ponderamos aqui, não é, Ronald, que Gilmar tendia a conceder a prisão domiciliar por ser um crítico dioturno da prisão preventiva. Não era, tornou-se, né? Tornou-se um crítico voraz, violento, febril da prisão preventiva. Só em situações excepcionalíssimas
Gilmar Mendes costuma concordar com a possibilidade de prisão preventiva quando o assunto cai em suas mãos. E caiu para ele decidir, e ele resolveu então que o Queiroz deve ficar em prisão domiciliar. E por uma decisão anterior, estranhíssima, juridicamente estranhíssima, a esposa do Fabrício Queiroz também ganhou esse benefício mesmo antes de ser de fato detida, de ter sido ouvida pela polícia ou pelo Ministério Público, porque ela, quando houve a ciência da ordem de prisão, ela sumiu e reapareceu já com o benefício da prisão domiciliar. Revogada, mas depois recolocada pelo Gilmar Mendes. Então, esse assunto continua se estendendo, não é? Porque a prisão preventiva, e esse assunto é preciso ser repisado, né? Ela é concedida por um juiz, a pedido do Ministério Público, da polícia. Ela é concedida quando há possibilidade de ocultação ou destruição de provas, possibilidade de fuga, ou então indícios claros de que o investigado está ameaçando testemunhas, está coagindo testemunhas, enfim, está interferindo na investigação. Mas a prisão preventiva, se ela tem essas causas jurídicas estabelecidas, quando ela deve ser concedida? Nessas situações: possibilidade de fuga, indícios de que provas estão sendo destruídas ou escondidas, ou indícios de que testemunhas estão sendo ameaçadas, coagidas, etc. Uma vez realizada a prisão preventiva, ela tem um outro aspecto, o emocional, né? E aí a possibilidade, como ela não é idêntica à provisória, que tem ali os dias contados, possibilidade de renovação, mas dias contados, a prisão preventiva, muitas vezes, acaba produzindo uma situação psicológica, emocional, que leva o preso a querer conversar, a querer contar, e desde a possibilidade de uma delação premiada, estabelecida há poucos anos no Brasil, a delação premiada passa a ser, então, uma saída. Até porque premiada. Na verdade, o nome é colaboração, não é? E a colaboração, geralmente, ou em muitos casos, vem acompanhada de benefícios para o colaborador, ou, na linguagem do dia a dia, para o delator. E aí, se ele conta coisas que a polícia não sabe, que o Ministério Público não sabe, ele pode ser beneficiado. Claro que ele deve apresentar provas, ou pelo menos evidências, porque casos de corrupção, você dificilmente vai encontrar ali uma assinatura, não, uma confissão escrita, um recibo. Você encontra evidências, não é? Tal reunião aconteceu em tal lugar, tais pessoas participaram, está aqui a prova de que aconteceu a reunião, está aqui a prova de que tais pessoas participaram. Mesmo que não haja prova do que foi debatido na reunião, mas é uma evidência. Você dá coerência ao relato, não é? Então, havia, e há ainda, uma expectativa de que, caso a prisão preventiva finalmente ocorra, que o Fabrício Queiroz e sua esposa decidam conversar, decidam falar o que sabem, decidam contar coisas que a polícia não sabe ou apenas desconfia, coisas que o Ministério Público não sabe, apenas desconfia, e aí ele pode trazer a confirmação, não é? Isso depende muito se aquele que foi preso começa a se achar abandonado, começa a achar que aqueles que estavam com ele na parada, no esquema, não estão dispostos a ajudá-lo, não estão se mexendo para ajudá-lo. Pelo contrário, podem querer transformá-lo no bode expiatório, né? Aquele que vai para o sacrifício para expiar pecados próprios e alheios. Então, se o sujeito acha que ele vai ser o objeto da expiação, ele pode, então, resolver falar.
Ainda mais depois de instaurada a possibilidade de delação premiada, de colaboração premiada, há um motivo a mais para o sujeito se sentir incentivado a contar o que sabe, não é? E aí, porque a pergunta, repito, se ela recebe uma resposta convencional, escorregadia, provavelmente ela seria citada, a resposta seria citada, mas não provocaria muito barulho, porque o assunto já era conhecido. O repórter não trouxe uma revelação na pergunta. Ele pergunta apenas por quê. A resposta estúpida, porém, acaba dando relevância à pergunta, que tem de ser respondida, que ainda não foi. Por isso a importância está na pergunta, porque ela segue sem resposta. Não se esperava ontem. O meu chapa é o seguinte, eu vou te contar toda a história. Não, ninguém esperava isso, não é? Mas uma resposta escorregadia e tal, não provocaria tanto barulho. Então, de novo, ganha relevância a pergunta. Por que a senhora Michele Bolsonaro recebeu em sua conta bancária depósitos de 89 mil, vários, né, que chegaram a 89 mil, de Fabrício Queiroz e da esposa de Fabrício Queiroz. Isso tem a ver com o quê? Somos remetidos a rachadinha na Assembleia Legislativa, coisa do Flávio Bolsonaro. Mas aí por que iria para a esposa do pai dele? Não é? Para a conta da esposa do pai dele. E então, de onde é? Por que é? Tem a ver com o quê? A resposta dada lá atrás, não, na verdade não são nem 24, porque primeiro foi o cheque de 24 mil. Foram 40 mil, era um empréstimo. Não é? Ela não explicou, não convenceu, mas era uma resposta, era uma possibilidade, que não estava descartada a priori. Eu emprestei dinheiro para o cara, ele pagou. E vejam, pagou com cheque. O insuspeito cheque, onde há assinatura. Geralmente é nominal. Fulano de tal deposita tanto em nome de fulano ou de fulana. Né? Então, é uma declaração, o que mostra que não é uma operação escusa. Ah, mas não foram 40, foram 89. Tem mais 49 para explicar. Tá, esse é outro empréstimo, coisa que o valha. Porém, a resposta acabou, de novo, tornando a pergunta muito importante, muito relevante. Ela continua sem resposta. Por que depositou? O dinheiro era do Fabrício, ele estava devolvendo o empréstimo? Ou não? Ou esse dinheiro tem a ver com a rachadinha, ou tem a ver com qualquer outra coisa que não foi explicada, não é? O fato é que a atitude desencadeia a relevância, ou faz com que a relevância da pergunta seja retomada. Por que esse dinheiro foi depositado? E repito, se não é o Fabrício, se é o Luizinho, o Guinho, o Zezinho, né, como diria Filipão, então talvez isso é uma operação privada, né? O que vocês têm com isso? Sua pergunta é uma indecência. Você está perguntando uma coisa que não diz respeito ao meu trabalho como presidente, a satisfação que eu devo dar como presidente ou antes como deputado. É uma coisa privada, não te interessa. Inclusive é em cheque, em suspeito cheque. Mas, por ser o Fabrício Queiroz investigado cada vez mais, né, e essa investigação lenta, morosa, o troço vem desde 2018, final de 2018, né? E convenhamos, a solução fica ainda mais demorada, lançada para frente, pela decisão do Gilmar Mendes. Porque a prisão domiciliar, pelo menos, deixa o sujeito em alguma área de conforto. Não é? Não há a pressão do cumprimento de prisão preventiva no estabelecimento prisional, onde aí, claro, o sujeito fica pensando, matutando, e se sente abandonado, pode resolver contar o que sabe.